Na vida social, na vida afetiva, na vida familiar, na vida profissional, todos nós sempre buscamos espelhos nos quais nos inspiramos, nos quais queremos ver a nossa imagem refletida, nos quais buscamos incorporar lições que são ensinadas. Profissional do jornalismo, jornalista, Nilson Barreto Socorro, nos conta neste vídeo de memória os jornalistas que lhe serviram de inspiração ao longo da sua trajetória profissional. Cita nomes como Joel Silveira, cita nomes como Armando Nogueira, cita nomes como Ivan Macedo Valença, cita nomes como Célio Nunes, Nazário Pimentel e tantos outros. Quais foram, efetivamente, os modelos que inspiraram no seu fazer profissional o jornalista Nilson Barreto Socorro? É isto que ele vai nos contar agora. Eu acho a importância do jornalismo é esse ator social, esse cidadão que, investido no seu exercício profissional, ele se torna um elo entre a sociedade e o poder público, certo? E também ele é importante como formador cultural, formador político, formador de opinião pública, certo? E é importante porque também ele dá acesso à população, à sociedade, à informação e à possibilidade e a manifestação da opinião do povo, da necessidade do povo. Então ele é um instrumento de ligação. Acho que o jornalismo é isso. Jorge, eu acho que é possível viver com dignidade em qualquer profissão. Eu, quando comecei a ensinar garoto rebelde com 18, 19 anos, eu coloquei um adesivo no meu carro que era desafiante, era provocador, querer de vencer mesmo sendo professor. Porque você sabe, nós somos dessa área, como é difícil o exercício profissional do professor, como é o exercício da profissão em termos de remuneração. Nós ainda somos uma sociedade que temos uma dívida muito grande com o magistério. E com o jornalismo também, porque eu acho, Jorge, que todo profissional, se ele for bom e procurar se dedicar para fazer o melhor, ele consegue sobreviver. Agora, repara só, nossos parâmetros de sobrevivência são os parâmetros econômicos. Quando você diz assim, é possível, vem logo a ideia da questão econômica, da remuneração, do poder econômico que a sua profissão vai lhe proporcionar. Hoje, claro que a gente precisa de dinheiro para ir no supermercado, a gente precisa de dinheiro para sobreviver, para comprar remédio, para ter uma saúde, para criar os filhos, mas a gente precisa primeiro de ser feliz. E eu acho que o exercício profissional, seja ele qual for, quando você procura ser bom, digno, honesto, ético e fazer o que gosta, você se realiza em qualquer profissão. O dinheiro é importante e ele vem. Você não precisa se vender, se degradar para ter esse dinheiro. Então, por isso que eu digo, é um exercício digno. Ele torna você feliz. Mas por que você não seguiu o jornalismo? Porque eu nesse ponto eu sou meio calvinista. Eu acho que nós temos um determinismo. Minha mãe queria que eu fosse advogado para ser juiz. Eu queria ser professor. Eu pensava em ser professor, sempre pensei. Virei jornalista, mas a caminhada me levou para outras ruas, outros caminhos, e que jornalismo em determinado momento, ficou como uma opção. Mas eu conheço pessoas, aqui mesmo em Sergipe, que como jornalistas exerceram com dignidade a profissão
e materialmente se realizaram também. Olha, eu gostava muito do Carlos Eduardo Novaes, certo? Eu gostava muito de ler, e não era só como jornalista, mas como o Rubem Braga, certo? Então, Carlos Eduardo Novaes, Rubem Braga, e vou entrar mais, Mano Nogueira, da Rede Globo, para mim foi uma referência, e quando eu passei em televisão, eu passei a ver Armando Nogueira como realmente uma enciclopédia, uma pessoa de referência. Então, eu diria que esses foram os jornalistas que mais me chamaram a atenção, certo? Tem o próprio sergipano, Joel Silveira, como repórter. A gente vê as reportagens de Joel Silveira, a gente se inspira, acha, sabe? Mas acho que esses foram os jornalistas que mais me chamaram a atenção. E o Anselmo também, sergipano, os maiores, hoje o maior nome da imprensa nossa, né? No nível nacional, é também uma referência. Primeiro, Ivan Valença. Depois teve outro jornalista que não era sergipano, mas que lidou aqui, que também me inspirou muito, eu gostava muito dele. E aprendi com ele, que foi o Chateau, Carlos Alberto Jesus. Carlos Alberto Jesus. O Nazário Pimentel, apesar de ser mais empresário do que jornalista, mas era também um cara que dentro do jornalismo, como empreendedor, me chamava a atenção e me inspirou. Hoje, quer dizer, foi contemporâneo também o Diógenes Brahe. Diógenes Brahe, para mim, é o melhor repórter político que Sergipe dos últimos anos e com quem eu convivi. Teve uma época que trabalhamos juntos, teve uma época que eu era editor da Gazeta e ele era editor do Jornal do Sergipe, e a gente disputava muito o noticiário político, disputava muito o que a gente chama no jornal de furo, de reportagem primeira. Então, eu acho que o Braine, o Chateau, o Ivan Valença e o próprio Nazário foram pessoas que eu poderia dizer que me inspiraram. Tem outros que a gente poderia citar, o Célio Nunes, que foi muito tempo editor do Jornal da Cidade, sabe? Hoje, dessa turma mais nova, o Gilvan Manuel também é um nome de referência na imprensa sergipana, e que são pessoas que nos entusiasmam como colegas profissionais.